notícia pro trabalho. Hoje é segunda-feira. É dia de quê? De comunicação aberta. Ainda sem o nosso amigo Éber Anacleto, que está trabalhando aí umas questões especiais aí para 2018, mas com um assunto muito especial. Vamos falar sobre cultura, acessibilidade nos cinemas. Bem, a acessibilidade nos cinemas era garantida pela normativa 128, me corrija se eu estiver errado, nosso entrevistado, falei certo? É isso. E quem vai estar hoje explicando pra gente, que eu finei tirando aqui do celular a pauta, quem vai estar explicando pra gente um pouquinho por que a acessibilidade nos cinemas da nossa cidade, do nosso país estão ameaçadas, é o meu amigo, ator, roteirista, consultor de audiodescrição, o Edgar Jacques. Bom dia, que bom você estar aqui com a gente, você já é da casa, já quase fazendo parte do time do selo da marca Pro Trabalhador. Tô praticamente alugando aqui o sofá pra eu dormir um pouquinho. E o que acontece, o que tá acontecendo, tá ameaçando a acessibilidade dos nossos cinemas? Pois é, a gente teve essa instrução normativa que surgiu de uma parceria entre o Ministério Público e a Ancine, isso no final de 2016, começo de 2017. A normativa, ela obrigava todas as distribuidoras e as exibidoras de cinema a terem os recursos de acessibilidade, a audiodescrição, a legenda descritiva e a interpretação em libras. Obrigava todos os filmes que fossem entrar em cartaz, né, nos cinemas no Brasil a terem esses recursos. Isso na verdade, um passo muito importante para a inclusão social no Brasil, porque, em primeiro lugar, você abre um mercado de trabalho, tanto para intérpretes, quanto para audiodescritores, quanto para consultores em audiodescrição, enfim, mercado de trabalho. Que é o teu caso, consultor, né? O Edgar é consultor, o Edgar também é consultor em audiodescrição. E também possibilita que as pessoas com deficiência, eu acho que aí é o ponto mais forte, mais importante, sejam vistas ou passam a ser vistas, né? Elas passariam a ser vistas como um consumidor comum, como um consumidor qualquer. Ou seja, tô aqui no shopping, não tô fazendo nada, quero ir ao cinema, vou ao cinema e pronto, passo a minha tarde ali consumindo aquele produto. E a gente estaria livre das sessões especiais, né? As pessoas com deficiência hoje dentro do cinema, elas estão limitadas. Reféns. A sessões especiais, onde de repente alguma produtora, alguma ONG resolve fazer uma sessão especial de um determinado filme que talvez fale sobre cegueira, talvez fale sobre surdez. Então a gente estaria dentro do mercado como qualquer outra pessoa. E mais importante do que isso, né, a gente estaria com condições de entendimento de tudo que está acontecendo ali na tela, como qualquer outra pessoa. E eu acho que a gente tem que levar em consideração que a gente vive, né, um primeiro momento em que as pessoas com deficiência estão na rua e as grandes empresas ainda não enxergam essas pessoas como possíveis consumidores, né? Eles enxergam a pessoa com deficiência como pessoas que ainda precisam ser assistidas, que ainda precisam de caridade, entre aspas, né? Então, diante da normativa 128, as grandes empresas, segundo o que a gente compreende, o que a gente entende, porque as informações da Ancine não são claras, eles não chegam, né, na grande mídia e não divulgam o que está acontecendo. Mas o que a gente compreendeu foi que as grandes empresas, para se adaptarem, né, para que tivessem tecnicamente como disponibilizar os recursos de acessibilidade, em primeiro lugar, eles pediram que a decisão de ter 50% das salas de cinemas com acessibilidade, que estava prevista para novembro do ano passado, fosse postergada para o ano de 2019. Ou seja, a partir de novembro do ano passado, 50% das salas de cinemas no Brasil todo deveria ter os recursos de acessibilidade. Mas, por conta das pressões, né, das grandes empresas, isso é o que a gente deduz, porque a Ancine não fala diretamente, esse prazo foi postergado. Ele passou a valer só a partir do ano que vem. Né? Estamos aqui em 2018 agora. Então ele achávamos que esse ano já iríamos usufruir desse benefício nas salas de cinema. Mas enquanto isso, né, enquanto não se decide qual é a tecnologia que seria usada no cinema, as produtoras e distribuidoras de filmes, elas já eram obrigadas
pela normativa 128, a entregarem as suas cópias de filmes com os recursos prontos, a audiodescrição, a legendagem e a tradução. Ou seja, todo o mercado de acessibilidade estava mobilizado para produzir esses recursos. Inclusive, eu trabalhei com muita gente no passado produzindo os recursos de acessibilidade. Pelo que parece, as empresas não viam retorno financeiro sobre esse investimento em cima da acessibilidade. E de fato, né, você está produzindo alguma coisa que não está chegando no público. E a conclusão que a gente chega é que eles pressionaram mais um pouco a Ancine, e a Ancine resolveu revogar, inclusive, a normativa. Revogar não, postergar a própria normativa para agosto desse ano. Então, o que a gente teme é que, uma vez que não existe o interesse comercial das grandes empresas em produzir a acessibilidade, esse direito que já tinha sido adquirido passe a ser postergado, depois postergado de novo, e aí a gente não tem a acessibilidade que já tinha sido garantida com força de lei, né? Falta um pouco, eu acho, segundo o meu entendimento, que a Ancine se comunique mais com as pessoas e que tenha pessoas tanto cegas quanto surdas dentro da Câmara Técnica da Ancine, para que essas pessoas possam dizer, olha, as necessidades são essas. E os recursos também que a gente conhece são esses, porque tem recurso até para audiodescrição ficar em termos de tecnologia mais acessível, já tem recurso. Já não é mais monopólio de algumas pessoas que faziam. A gente já ouve várias pessoas com recursos mais acessíveis. E a gente poderia dar esse tipo de ideia, de fornecer esse tipo de informação para os representantes das grandes, né, das multinacionais, das grandes marcas e tal. Inclusive todo o material que acessível financeiramente falando para a instituição. Todo o material que já está sendo produzido e que ainda não chegou nos cinemas, né, por falta de decisão dessa tecnologia, ele poderia ser disponibilizado em subprodutos do cinema, Blu-rays, DVDs, serviços de streaming, enfim, todo o custo que se tem na produção da audiodescrição, da tradução, enfim, poderia ser diluído num preço final de um DVD, por exemplo. De onde é que vem essa ideia? Essa ideia vem da Apple, né? O Steve Jobs, ele produziu o recurso de acessibilidade, o VoiceOver, antes de qualquer pessoa pensar nisso. Ele produziu o VoiceOver e colocou em todos os celulares. No preço Ou seja, final, ele não precisou de uma lei. E aqui a gente tinha a lei e agora estão querendo tirar a normativa. Exatamente. É o nosso país, né? É o Brasil, né? Enfim, então o que ele fez? Ele disponibilizou esse produto em todos os celulares. Ou seja, no preço final de todos os celulares, você está pagando, assim como você paga por qualquer aplicativo, né, quando você compra, inclusive aplicativos que você não usa por um motivo ou outro, mas enfim, aquilo está diluído, aquele valor está diluído. As empresas de cinema poderiam fazer a mesma coisa. Eles poderiam diluir os custos da audiodescrição, enfim, nesses produtos, nesses subprodutos. Depois que a tecnologia for decidida, como é que a gente vai acessar nas salas de cinema, isso poderia continuar de qualquer maneira, né? Você terminou um período de cartaz de um filme, né? Ali uma temporada de um filme, ele pode ir para o DVD, e no DVD você já tem ali o áudio com a audiodescrição, né? O recurso ali disponível. Acessibilidade em libras, legenda, como já temos alguns DVDs que tem esse tipo de recurso. E Edgar, uma pergunta que não quer calar. Enquanto sociedade, o que a gente pode fazer para se movimentar e mostrar a nossa insatisfação? Tem que ser uma pessoa com deficiência para poder participar? De que maneira vocês estão se organizando para não deixar isso acontecer? A gente está tentando entrar em contato com a Ancine. Deixa eu só dizer isso, que a Ancine mudou de diretoria agora no comecinho de janeiro. O atual presidente da Ancine se chama Christian de Castro. O secretário executivo da Ancine, que é o profissional responsável pelo setor de acessibilidade, é Ricardo Martins. A pessoa que encabeçava isso tudo era o Maurício Hirata, e agora ele não está mais dentro da Ancine. E o que a gente está fazendo? A gente está pedindo para que as pessoas entrem em contato com a Ancine e peçam informações sobre isso, né, sobre a acessibilidade, mas existe uma petição pública que está disponibilizada numa das minhas páginas, que é Edgar Jacques Produções, dentro do Facebook, facebook.com/Edgar Jacques Produções. Ali a gente tem um texto e tem uma petição pública que você pode clicar ali e assinar,
e essa petição vai ser encaminhada tanto para o presidente da Ancine quanto para o novo responsável, para o novo secretário executivo, para que essa revogação, essa postergação seja revogada, ou seja, para que esse adiamento da validade da instrução normativa seja revogado. Por quê? Se a gente não pedir o revogamento da normativa, a gente pode incorrer nesse risco de você faz a revogação uma vez, depois outra, depois outra, depois outra. E aí um processo que seria tão interessante de inclusão social, cultural, vai se atrasando, atrasando, atrasando. E o que é mais... um outro detalhe que é importante, assim, essas grandes empresas acabam saindo como vilãs de uma história que eles poderiam ser absolutamente parceiros, né? Eles acabam saindo como as empresas que estão indo contra, que estão navegando contra a inclusão social dessas pessoas. Claro, a gente entende que tem que ter um retorno financeiro, mas a gente pode dizer para eles, se a gente tiver a oportunidade, que existe sim uma maneira de ter um retorno financeiro com acessibilidade. Que é o público consumir, e os cegos vão cada vez mais ao cinema. Se hoje eles ainda não estão indo, é porque eles ainda não estão sendo convidados para festa, né? Eu fico imaginando, eu tava assistindo um filme que tá fazendo muito sucesso, tá em cartaz aí, que fala assim, com a Ingrid Guimarães, que é um filme pra família, né? E aí, Fala Sério Mãe. Fala Sério Mãe, né? E tem uma cena lá muito engraçada, Edgar, e eu fiquei imaginando um cego vendo aquilo, que ela chega, né, meio... tinha bebido um pouco a mais, estava depressiva lá com a questão do casamento, e ela senta na cama e ela tá tirando os sapatos, e quando a filha dela vai falar que o namoradinho quer ficar em casa pra dormir em casa, ela cai da cama. E aquela cena lá, pros cegos, que não tem uma audiodescrição, todo mundo tá rindo no cinema e o cego fica lá com aquela cara, né? Ele não consegue usufruir plenamente do filme, né? Mas eu posso dizer pra você que o recurso de acessibilidade para esse filme especificamente, eu tenho absoluta certeza de que já foi produzido. E esse produto está pronto. Se de repente agora, antes, esse filme já está em cartaz, não tem como acessar a tecnologia assistiva dentro do cinema. Mas se de repente a produtora quiser incluir no DVD, ou no streaming, ou no on-demand, esse recurso, né, a audiodescrição, a Libras e não sei o que, vai poder, porque já está pronto. Já está pronto. Esse produto já está lá. Já que tá legal! Lá. Ele já é possível, ele já existe, tenho absoluta certeza disso. E aí... A gente fica nessa batalha, a gente não quer caridade de ninguém, a gente não está pedindo ingresso gratuito, nem nada disso. Uma questão que a gente anda pensando bastante é que pagar pela acessibilidade não é pagar mais um imposto, é investir no aumento de um público, de uma plateia. Porque a gente vai estar formando um novo público, pode ser que o retorno nas bilheterias demore a surgir, e aí vem a ideia da gente diluir os valores do custo da acessibilidade em outros produtos, mas a gente vai aumentar sim o público no nosso país, né? A gente vai aumentar, além, é claro, da audiodescrição, vou falar especificamente da audiodescrição, que é a minha área, além dela servir a pessoas cegas, ela serve também a pessoas com deficiência intelectual, porque a audiodescrição facilita que as pessoas compreendam o que está acontecendo ali em cena. Além disso, ela também ajuda a idosos. A gente vive num país que está envelhecendo. A gente tem um país que a gente vai ter se a gente pegar os números do sindicato, eu não vou ter aqui agora de cabeça, mas uma hora eu trago para vocês aqui, mas assim, os números dos sindicatos aposentados, que a gente aí nos próximos anos, a gente será um país de idosos. Então todos os produtos e serviços para as pessoas que já estão aposentadas, né, que se a gente conseguir salvar a nossa previdência, que está em crise, né? Está em crise, é uma crise injustificada, a gente não aceita essa crise que eles alegam, mas está em crise, está em processos de reforma. Mas as pessoas que recebem hoje e quem vai estar consumindo, aliás, hoje um dos principais consumidores do nosso país já é o idoso, já é o aposentado. Mas será que esse idoso e esse aposentado está sendo atendido em termos de acessibilidade? Ou seja, será que ele necessita, porque hoje ele já não tem a mesma mobilidade, ele consome, mas ele já não tem mais a mesma mobilidade. Será que ele tem restaurantes que atendam eles adequadamente? Será que eles têm cinemas que atendam eles? E eles continuam gostando de teatro, eles continuam gostando de cinema, eles continuam gostando de espetáculos, eles continuam gostando de ir em pousadas, em motéis, em espaços de lazer, motéis, né? Você brinca muito com a questão do motel, né? O Edgar tem o assunto para outro programa. O Edgar tem cada coisa sobre o motel que a gente fica assim, né? O Edgar e o Weber Anacleto, né? E o Weber Anacleto brinca muito dessas histórias da acessibilidade
que as pessoas consomem normalmente. Então, assim, dá lucro sim, e é um lucro que está sendo desprezado por você, empresário, que está aqui nos assistindo. A gente pode pensar que esse retorno, né, ele pode ser imediato. Existe já um gasto que você está tendo com acessibilidade, mas esse retorno pode ser imediato. Você pode cobrir os custos da acessibilidade. E, como eu estava dizendo, na audiodescrição, enfim, ele vai ajudar sim as pessoas idosas, além, é claro, de expandir culturalmente o conhecimento, expandir o conhecimento cultural de algumas outras pessoas. A gente tem um outro recurso que é aplicado a pessoas com deficiência visual. Por exemplo, eu quero assistir um filme francês, eu não falo francês, e a distribuidora resolveu não passar, não pagar por uma dublagem, que é um determinado custo também. Mas existe um outro recurso chamado voice-over, que é, dentro da audiodescrição, pessoas que leem a legenda para pessoa cega. Pessoas que não falam francês, que não falam alemão, que não falam hebraico, vão poder assistir filmes desses outros, com esses outros idiomas. Já são legendados, mas eu não conhecia. Existe o voice-over, ou seja, se a pessoa de repente não consegue assistir o filme e ler a legenda, ela vai usar o aparelho ali no cinema, por exemplo, com voice-over. Ou vai pegar o DVD dela ali, colocar e vai usar o voice-over, alguém que está lendo a legenda ali para ela. E é bastante interessante porque é um tema recorrente que a gente tem trazido aqui, também no Notícia para Trabalho, que são as profissões que estão surgindo hoje, né? Se algumas profissões, não é que elas estejam morrendo, mas elas estão diminuindo, porque tem quem vai gostar de um sapateiro ainda, e quem não vai mais usar o serviço de sapateiro. Diziam há algum tempo atrás, eu tenho 20 anos que eu falo de trabalho e empreendedorismo, Edgar, há 20 anos atrás, quando a gente falava de trabalho e empreendedorismo, a gente falava-se que essa profissão morreria. E a gente vê ainda pessoas que ainda usam muito os serviços de um sapateiro. Ainda existem muitos profissionais desse segmento. Então, ao mesmo tempo que algumas profissões talvez não sejam extintas, mas elas diminuam o tipo de consumo, já existem profissões novas como essa surgindo em razão de necessidades que não eram enxergadas pelo mercado, que não eram percebidas pelo mercado. É o mercado que está se criando, né? São pessoas que estão agora começando a consumir, começando não, mas sei lá, você tem 25 anos de lei de cotas no Brasil, por exemplo. Então, pessoas que há 25 anos estão no mercado de trabalho, estão no mercado tem dinheiro tem no bolso, mas não tem quem as assistam. Exatamente, não tem quem... E esse assistir, né, nesse caso, eu digo que é atender às necessidades, né? Porque a gente vai ao cinema e a gente sai de lá com metade do entendimento. Quando a gente poderia ir muito mais vezes e decidir ir por conta própria, e decidir ir em qualquer momento. E assistir o filme que você quer ver, porque como ele falou, é muito comum você colocar acessibilidade somente nos materiais que falam sobre o tema de deficiente. E não é isso, o deficiente não quer saber mais sobre o deficiente, isso ele já sabe. Ele quer saber o que eu sei, o que você sabe, o que todo mundo está assistindo aí. Ele quer ter direito a ter acesso à educação financeira, a gente está na luta até para ter acessibilidade aqui. O Edgar ouviu uma conversa minha aqui agora cedo com possíveis apoiadores culturais para que a gente tenha acessibilidade completa em todos os nossos trabalhos de comunicação aqui do Notícia, que a Notícia ainda requer de muito recursos para continuar desenvolvendo esse trabalho bacana para vocês. E nosso sonho é ter um intérprete de Libras aqui com a gente o tempo todo. A questão da audiodescrição ou da descrição de imagem, a gente tem recebido muito o suporte do Edgar e de vários outros amigos nossos na questão da descrição de imagem, para ser mais acessível ao cego, mas ainda é um universo gigantesco, né, Edgar? E é curioso, né, porque você falou dessa coisa da gente, né, não querer ver só coisas que falem de cegos ou de surdos, enfim. Dentro do cinema, né, dentro do mercado do cinema, a gente tem todo tipo de filme. E a gente tem todo tipo de cego, quer dizer, cegos que gostam de filme de ação, cegos que gostam de animação, cegos que gostam... Então é uma gama tão grande de pessoas, cegos que de repente têm uma determinada religião, que não vão assistir determinado filme, cegos que, sei lá, têm uma determinada crença política e que gostam de, sei lá, documentários, enfim, você tem todo tipo de gente dentro de um universo de pessoas com deficiência visual e surdos também, né? Não adianta a gente pensar que existe um único tipo de pessoas, né, de cegos, quer dizer, você não consegue universalizar, não existe um padrão de cegos ou de surdos. Ser cego, ser surdo é uma característica dentre um monte de outras.
Então, existem pessoas que por acaso são cegas e são surdas, ou seja, existem cegos que vão consumir todo tipo de filme, existem surdos que vão consumir todo tipo de filme. Você não consegue limitar uma coisa, né? Você não consegue determinar um único nicho de mercado. Então, é muito difícil, por isso que é tão importante a instrução normativa, porque ela realmente garantiria, e espero que garanta, que as pessoas possam acessar aquilo que melhor lhe agrada, aquilo que melhor lhe cabe. Quando a gente é respeitado enquanto indivíduo, aí de fato a gente está sendo incluído, de fato a gente está falando de inclusão social. Ai, que pena, já acabou o nosso notícia. Falei demais de novo. Falou né? demais, não, falou perfeito. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado, toda a pelo apoio consultoria que você sempre. está sempre dando pra gente. E em nome do Edgar, quero agradecer a todo o nosso público de deficiente visual que a gente tem. E tudo que a gente tem aprendido com vocês, né? Quem quiser saber outras informações do Edgar? Estamos lá no Facebook, Edgar Jacques Produções, é a página. E tem meu e-mail também, edgarjacques@gmail.com. Assinem, entrem na página do Edgar Jacques Produções, assinem a petição, vai ajudar bastante. Pessoas com ou sem deficiência Com podem ou sem assinar. qualquer pessoa pode assinar. Quanto mais gente, mais assinatura, mais força melhor. ganha esse Vamos entrar em contato com a movimento. Ancine, queremos conversar, sobre tudo conversar. Nosso abraço aí, pessoal da Ancine Luz, que são realmente comprometidos com isso. E os que a gente sabe que essa fase de transição talvez tenha sido um motivo de não terem dado retorno ainda, mas sabemos que vocês darão retorno, estamos acreditando nisso, vamos cobrar isso enquanto sociedade. Agradecimento a toda a nossa equipe, mande seu comentário, patrocínio, entre como apoiador cultural do Pro Trabalhador, consuma os nossos produtos e serviços para manter esse trabalho importante no ar. E agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa continuar aqui à frente dessa ferramenta de informação, levando informações que transformem. Tchau!